Olá, amigos do YouTube. No vídeo de hoje vou responder uma pergunta que eu tirei a ideia do grupo do Telegram. Portanto, se você quiser participar do meu grupo de fundos imobiliários para trocar uma ideia sobre fundos imobiliários no Telegram, o link está na descrição. Eu vou responder a pergunta: por onde eu começaria se eu fosse começar a investir hoje em fundos imobiliários? Vamos supor que você descobriu hoje que existem fundos imobiliários e você não entende muito do assunto, não conhece muito essa classe de ativos e você não sabe por onde começar. E aí você tem, por exemplo, R$ 1.000 para investir. Vou utilizar 1.000, mas podia ser 500, podia ser 100, não interessa. Eu vou usar 1.000 que é para fazer um exemplo mais redondo. Vamos supor, eu tenho R$ 1.000 para começar a investir em fundos imobiliários e eu não faço ideia do que são fundos imobiliários, estou começando a conhecer agora, mas eu já quero receber os meus primeiros dividendos. Então eu vou explicar o que eu faria se eu fosse começar hoje, ok? Vou dar a ideia. Antes, só para atualizar como é que está a carteira, neste momento estamos, que dia hoje? Dia 7. A carteira está menos 8,28 negativo, o Ibovespa está menos 9,95, continua na frente e o CDI disparado na frente de toda a gente. Pronto. Estou feliz, essa semana vamos receber dividendos. E é isso. Deixa eu só mostrar então como é que está aqui a questão da valorização. Olha, tem aqui vários verdinhos hoje, que interessante. Tem alguns que estão até positivos, que interessante. Olha, o UFF está 6,24 positivo, Kizu está 6,54 positivo, o que não é muito bom porque eu queria comprar mais cotas e já está acima do meu preço médio. HGRE, que eu comprei uma cota para baixar o preço médio no último aporte que eu fiz agora no fim de novembro, já atingiu o meu preço médio, então já houve uma valorização e atingiu o meu preço médio, o que não era muito esperado. E pelo que eu vejo, há fundos, por exemplo, o XPSF, que estava com 14 ou 15% negativo, só está 2,95. Portanto, significa que houve uma grande valorização dos ativos da carteira, e o que é mal, porque eu queria comprar mais e agora está caro. O que está descontado? Mori 11 ainda está descontado, 11,79. BPML está 14,75, está bem descontado. Portanto, se eu fosse fazer um aporte hoje, com certeza seria BPML, Mori 11, que são os mais descontados da carteira. O LG, com certeza vou fazer, porque é um fundo que está com problema de vacância e temos que aproveitar esses momentos. XPCM ainda está longe do meu preço de R$ 10, portanto eu acho que não compraria hoje. Pronto, então vamos, só para mostrar como está a carteira, vou explicar como é que eu começaria hoje a investir em fundos imobiliários. Estou aqui no site do Clube FI. Se fosse investir em fundos imobiliários para começar a receber logo dividendos agora, e não conheço muito sobre o mercado de fundos imobiliários, eu iria começar, vou aqui em listagem de FIIs, por fundos de fundos. Por quê? Porque com fundos de fundos não tem como errar. Você está comprando uma carteira gerida por um profissional da área que tem lá vários ativos, e eu vou mostrar, por exemplo, como é que eu escolheria os fundos. Eu viria aqui no yield dos últimos 12 meses, iria dar uma olhada quais são os que estão com o maior yield dos últimos 12 meses. Claro que convém você estudar para ver se no fundo não está passando por nenhum problema. E iria escolher os que têm o maior yield dos últimos 12 meses, mas que tem pelo menos, nos meus filtros, eu quero que o fundo tenha pelo menos 100 milhões de valor patrimonial, ok? Portanto, eu já descartaria, nesse caso aqui, o AFOF, eu não compraria, o MFI não compraria, porque eu estou começando. Quando você já tiver uma carteira mais robusta, aí você pode investir nesses fundos mais pequenos, porque você estaria investindo um pequeno pedaço da tua carteira, mas eu não começaria por eles, ok? Por isso é que eu estou descartando esses fundos mais pequenos. GCFF não compraria. E aqui, o primeiro é CPFF11.
Então eu fiz uma pequena planilha para a gente ter uma ideia de como ficaria essa carteira. CPFF11, vou anotar aqui, CPFF11, vou colocar em maiúsculo para ficar mais bonito. CPFF11, que custa... CPFF11, qual é o valor, valor patrimonial? Deixa eu abrir aqui. Quanto é que custa hoje? Do IPO, Quanto é que ele está custando hoje? Aqui, valor patrimonial 77, valor por cota 71,95. Estava aqui, eu não vi. CPFF. Ah, tá aqui no início, 71,95. Boa. Portanto, custa 71,95 no dia de hoje. Eu começaria, por exemplo, com 2 cotas. E depois a gente arredonda, é só para ter uma ideia. Próximo fundo, CPFF11 já está. Tem um yield de 12%, 12,69%. É um yield maior que o IFIX. O IFIX tem um yield de 9% mais ou menos. Portanto, eu já estou comprando uma carteira bem diversificada. Até podemos ver a carteira CPFF11. Vou ver aqui. Não vou ver de todos, mas vou só dar um exemplo, porque estou partindo do princípio que a pessoa não entende muito de fundos imobiliários. Vem aqui no portfólio. Tem 7 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, tem pelo menos 60 fundos e na última página tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, 9 páginas. Portanto, partindo do princípio que são 10 por página, tem 81 fundos dentro da carteira deste fundo. E podemos ver o segmento. Imóveis industriais e logísticos, 26%. 18% de shoppings, lajes corporativas, 16%. Fundos de desenvolvimento, 12%. Mistos, portanto, deve ser fundos... Não, fundos de fundos está aqui, não sei. Mistos são os fundos híbridos, aqueles que investem em vários tipos de setores, portanto, mistos, 10% e tal. Então, já dá para ter uma ideia de... Estou investindo em 81, foi o que eu disse? 81, não, 90, 89 seria 90, portanto, tem 8, dá 80, uma 9. 81, tá certo, 81 fundos dentro da carteira e aqui eu tenho a segmentação dos fundos, ok? Portanto, seria já uma carteira bem diversificada com um yield, vamos confirmar o yield aqui no Status Invest, que às vezes pode haver algum erro entre um site e outro, 12,63%, ok? E o desconto do valor patrimonial 0,93%, ou seja, você já está comprando a carteira com um desconto de 7% em relação aos fundos que estão dentro da carteira do CPFF11. Próximo. Compraria, portanto, CPFF11, MORI11, tem 209 milhões. Ok, então entra na minha lista. MORI11 custa 72,50. 72,50. Colocar 2 cotas. Acho que dava para colocar... Não, depois eu vou arredondar no final. Pronto. MORI11. Baixo mais aqui na minha lista. XPSF11, 382 milhões. Yield de 11,21. Tá ótimo. XPSF11, 88,28. XPSF11 custa 88,28. E aqui eu colocaria 2 cotas. Ok. Próximo fundo. Eu tenho, só para deixar claro, eu tenho MORI11, XPSF11 e OUFF. Eu tenho esses 3 na minha carteira. O próximo é o OUFF, tem 144 milhões, passa no nosso filtro. Yield 10,96. Portanto, OUFF 72,56. 72,56. Colocaria 2 cotas, ok. Falta um fundo. Qual seria? O 90 milhões não entra na nossa lista. RBRF 1 bilhão 153, portanto tem um patrimônio muito bom. RBRF 7144.
RBRF 71.44. Duas cotas. Aqui eu investi 753, então vamos arredondar aqui quais são os mais baratos. Esse aqui, por exemplo, colocaria 3. 71 CPFF colocaria 3. Aqui também Mori 11 posso colocar 3. Tem 969. Desses 969, portanto 970, vou reduzir isso, quanto é que eu poderia... Vou mudar aqui, vou só acrescentar, isto é o que? L10. Vou acrescentar aqui para arredondar o Kizu, que custa... Quanto é que custa o Kizu? Onde é que ele aparece? Aqui na lista. Kizu, hoje custa 7,98. Tem um yield de 9,19. Portanto, Kizu 11, 7,98, que é para não sobrar dinheiro, para estar tudo investido. 7,98. Dá para comprar o quê? 4 cotas? Aí aqui não somou L9. Vou mudar para L10. R$ 1.001. Pronto. R$ 1.001. Redondo. É redondo? Isso? Ficou mesmo redondinho? Olha, boa. Não pode ser. Como é que ficou R$ 1.001 redondo se aqui... os valores não tem... não tem as casas decimais. Ok. 1.001,27. Pronto. Eu faria com 6, então ficaram 6 fundos. 6 fundos de fundos. Eu investiria e teria R$ 1.000 investido em 6 fundos de fundos e já estaria recebendo dividendos. Eu esqueci de calcular qual é o dividendo médio da carteira. Até podemos fazer isso, então. Eu comecei com CPFF 12,69, 11,23, 12,69, 11,23, Mori 11, 11,23, XPSF 11,21, 10,96, 11,21, 10,96, o RBRF 10,64, 10,64, e o Kizu eu sei que ele tem um pouco menos, ele é 9 qualquer coisa, Kizu 9,19. Então, se eu somar isso tudo, só para ter uma ideia, ok? Só para ter uma ideia de quanto é que seria o yield médio da carteira, que esse cálculo não vai ficar bem feito porque eu teria que multiplicar pelo número de cotas. Mas só para ter uma ideia, um valor próximo, e para não demorar muito, então vou somar. São 6 dividido por 6. Daria um yield médio de 10,98, ou seja, praticamente 11%. É porque o Kizu está baixando muito o yield. Vamos supor que você não coloca o Kizu nessa conta. Tem que dividir por 5. Dá 11,34. Pronto, fica mais realista porque o valor do Kizu é muito pequeno. 11,34, ou seja, mais de 11% de yield. Podemos calcular quanto é que seria 11. Esqueci como é que eu calculo. 11 sobre 1.000, exatamente. É fácil. 11 sobre 1.000 daria 11 reais. Não, daria 110 reais por ano, dividido por mês. 110. Tem que colocar o igual. Igual a 110, 113, dividido por 12. Daria quase 10 reais por mês de 9,41, portanto, tem que aumentar a letra aqui, 9,4,
por mês de dividendo. Você já receberia 9,4 por mês de dividendo, investindo R$1.000 em todos esses FOFs. E com esse dinheiro já dá para comprar, olha aqui, já dá para comprar mais uma cota de Kizu todos os meses. Ok? Já dá para praticar o efeito bola de neve, investindo, comprando mais uma cota de Kizu todos os meses, reinvestindo os dividendos. Portanto, esse é o que eu faria. Eu tenho primeiros R$1.000 para investir. Compraria todos esses FOFs que pagam mais dividendos e que, no meus critérios, tem mais de 100 milhões de capital, de patrimônio, desculpa, mais de 100 milhões de patrimônio. Começaria a receber meus dividendos, já começaria a reinvestir os dividendos, ou seja, já poderia comprar mais cotas de Kizu todos os meses e iria estudar sobre fundos imobiliários, analisar qual é o meu perfil, se eu quero investir mais em fundos de tijolo, se eu quero investir mais em fundos de papel, porque eu quero um yield maior. Conhecer as classes de ativos, conhecer os fundos que me interessam e então fazer aportes nesses fundos, ok? Mas você já teria uma carteira gerando um yield de 11,34% ao ano, que é muito bom, já é acima da inflação, que está mais ou menos 10%. Aqui você já teria 11,34%, que é acima da inflação. Já estaria iniciando o efeito bola de neve, já estaria reinvestindo os dividendos, comprando mais cotas e fazendo aportes nos fundos que te interessassem, conforme você fosse estudando e conhecendo essa nova classe de ativos, se for novo para você, ok? Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, que tenha tirado a dúvida, caso você esteja começando a investir agora, que você ainda não conhece fundos imobiliários. Esse é um momento que o mercado está em baixa, é um momento muito bom para você começar a investir em fundos imobiliários, se você for novo nessa classe de ativos. E pronto, era isso que eu queria deixar no vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você gosta de dividendos. Quando chegar a 500, os meus primeiros 500 inscritos, vai ter um sorteio de R$50. Eu faço um Pix para a conta de quem for sorteado. O link do Telegram vai estar, se você quiser participar do nosso grupo de fundos imobiliários, vai estar o link na descrição. Muito obrigado por ver esse vídeo. Até o próximo vídeo.